Bom, vamos começar então a nossa aula de hoje propriamente dita. Hoje a gente vai começar a falar sobre delineamento amostral, tá? Bom, antes de explicar exatamente o que é o delineamento amostral, que a gente vai conversar na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre as etapas da pesquisa científica. Para quem não lembra, na aula passada eu comecei a falar sobre o que é uma pesquisa científica, já que a gente está numa disciplina de projeto de pesquisa, né? O que é essa pesquisa? Porque eu falei o que é uma pesquisa científica, eu falei sobre os tipos de pesquisa que a gente pode fazer. Vocês devem lembrar que eu falei que a gente pode fazer pesquisa do tipo básica ou aplicada, a gente pode fazer pesquisa do tipo revisão bibliográfica, meta-análise, experimental, trabalho de campo, trabalho de laboratório, estudo de caso. Beleza, então a gente já sabe quais são os tipos de pesquisa que a gente pode fazer. E aí na aula de hoje, vamos considerar que vocês já sabem o tipo de pesquisa que vocês querem fazer. Eu já decidi, professor, eu quero fazer um trabalho de campo. Não, eu quero fazer um trabalho de laboratório. Eu trabalho com a professora Fabiana e lá com a professora Fabiana a gente vai fazer um trabalho de bancada. A gente vai trabalhar com... A gente quer ver, por exemplo, a ocorrência de sarampo no Hospital Geral de Roraima. Ou não, professor, eu trabalho com o professor Valdener e a gente quer ver quais são os mamíferos que ocorrem lá no Maracá, lá na ESEC Maracá. Ou ainda eu trabalho com o professor Rafael e a gente quer saber quais são os insetos aquáticos que estão ocorrendo lá no TPQ, tá? Enfim, existem diferentes perguntas. Dependendo do orientador de vocês vão ter uma pergunta diferente. E aí hoje, considerando que assim que vocês souberem o tipo de pesquisa que vocês vão fazer, com quem vocês vão trabalhar, vocês vão entrar na parte de delineamento da pesquisa de vocês. O delineamento, gente, nada mais é do que o planejamento e a preparação para a pesquisa de vocês. Então, aqui, ó. Primeira etapa de um projeto científico, depois que vocês escolhem a linha de pesquisa, depois que vocês escolhem o orientador, vocês vão começar a delinear o projeto de vocês, tá? A nossa aula de hoje vai ser só sobre delineamento, tá? Mas só para vocês saberem, depois que a gente delineia o projeto, depois que ele já está planejado, depois que a nossa pesquisa já está preparada, aí sim a gente vai lá, vai coletar os dados, vai processar os dados, vai interpretar e vai poder elaborar o relatório, se for para um PIBIC, ou vai escrever o TCC propriamente dito, dissertação no caso de mestrado, tese no caso de doutorado. Mas até a gente chegar nessa etapa aqui, na etapa E, que é a etapa da elaboração do projeto, da elaboração do TCC, tem um longo caminho que a gente precisa percorrer. E para mim, a etapa mais importante de todas é a parte do delineamento, tá? Delineamento e um projeto de pesquisa. Por que o delineamento ele é tão importante? Anotem aí no caderno de vocês. Se vocês fazem anotação direto no computador, escrevam no computador de vocês que o delineamento é a parte mais importante de um projeto de pesquisa, tá? Por que o delineamento ele é tão importante? Por que a gente hoje vai ter uma aula só sobre delineamento? O projeto e o delineamento, gente, vai ser onde vocês vão planejar e vão planejar todo o projeto de vocês. Então, vocês vão escolher qual é a pergunta que vocês vão escolher, vão decidir qual é o objetivo geral, vocês vão decidir como vocês vão coletar os dados, tudo vocês vão pensar de onde que eu vou tirar o recurso, de onde que vai vir o dinheiro para eu coletar. Toda aquela preparação é considerada delineamento amostral, tá? Então, vai ser durante o delineamento que vocês vão decidir qual é a pergunta, qual é a hipótese, qual é a predição. Prof, eu não sei o que é hipótese e predição. O que eu faço? Vocês vão aprender na aula de hoje, tá? Inclusive, vocês vão pôr isso em prática, tá bom?
que mais que você vai definir no seu delineamento? Você vai definir como você vai coletar os dados, como vai processar e como vai fazer a análise dos dados. No caso de você fazer uma pesquisa do tipo quantitativa, vocês vão precisar fazer análise estatística. Então, é no delineamento amostral que a gente também define como vai ser o processamento dos dados, qual vai ser a análise que a gente vai usar. Então, vocês percebem como o delineamento ele é importante? Então, eu até coloquei aqui, né? Por que vocês acham que o delineamento ele é tão importante, considerando tudo isso que eu falei? Podem escrever no chat. Alguém sabe me dizer por que o delineamento, então, ele é tão importante? Bom, já que vocês não vão responder, eu vou dar a resposta. O que acontece, gente? O delineamento amostral, ele é extremamente importante, por quê? Se você não delinear seu trabalho corretamente, você não vai conseguir analisar os seus dados depois. Ou não vai conseguir fazer um trabalho realmente bom. Um trabalho... Muita gente almeja fazer um trabalho e publicar numa revista científica, por exemplo. Só que se o delineamento amostral for errado ou for um delineamento ruim, você não vai conseguir mandar isso para revista científica nenhuma. Você não vai conseguir analisar os seus dados. E acreditem, gente, isso é extremamente comum, tá? No meu TCC mesmo, quando eu estava na graduação, ninguém falou para mim que eu precisava fazer um delineamento amostral bom. A gente saía na cidade onde eu fazia a graduação, tinha muito mato, eu gostava muito de fazer campo. E a gente saía, a gente se planejava. Final de semana, vamos lá sair coletar dado. E a gente achava que estava arrasando. Só que a gente não tinha um delineamento amostral, a gente não sabia qual era a nossa pergunta, a gente não sabia como ia analisar os dados depois, a gente só saía coletando os dados aleatoriamente. No final, eu fiz meu TCC, eu passei e tal, mas depois, quando eu pensei em publicar esse trabalho, eu não consegui, porque ele não tinha um delineamento amostral, eu não conseguia ligar, eu não conseguia justificar porque que eu tinha feito algumas coisas, sabe? Ah, por que você coletou tal variável se tu não usou? Eu coletei muita coisa que eu não usei. Eu deixei de coletar dados que eu precisava coletar. Então, é por isso que o delineamento amostral, gente, ele é tão importante. Porque isso que vai permitir você executar um bom trabalho, tá? Isso não acontece só na graduação. Para quem está na pós-graduação, acontece muito também. Acontece muito de alunos que estão no mestrado não saber que eles precisam fazer um delineamento. A pessoa entra no mestrado e sai coletando os dados. E, gente, não é assim. Antes de sair coletando dados, precisa pensar em tudo. Qual é a minha pergunta? O que eu quero responder? Por que eu tenho que coletar esse dado? Então, é por isso que o delineamento amostral ele é tão importante, tá? Então, anotem aí, põe um asterisco, põe uma estrela. Ai, prof, o meu orientador ele não falou em delineamento. Tem alguns professores, dependendo da escola, da onde o seu orientador veio, ele pode não ter ouvido falar da palavra pode não ter ouvido falar sobre o conceito de delineamento amostral, tá? Mas isso não é um problema. Você pode falar para o seu orientador, olha, na disciplina de projeto de pesquisa, a professora Mari diz que a gente precisa do delineamento amostral. E aí você vai conversar com o seu orientador, você vai pensar como que a gente vai fazer, o que a gente está querendo responder, o que eu quero ter no meu TCC, o que eu quero fazer. Então, não tem problema, gente, vocês conversarem com o orientador de vocês. Às vezes é melhor você ficar um mês só na parte de delineamento e depois você vai ganhar tempo no final, tá? Então, anotem, põe um asterisco, põe uma estrelinha, marca uma reunião para conversar com seu orientador só sobre delineamento amostral, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Alguém já conversou com o orientador sobre delineamento amostral? Não. Eu ainda não. Agora eu vou falar. Ninguém aqui falou. Alguém já tinha ouvido falar em delineamento amostral?
Os alunos do professor Valdener já tinham ouvido falar em delineamento amostral? Em geral, a gente fala muito em delineamento amostral no INPA. Então, em geral, orientadores que advêm do INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, falam muito disso, né? O professor Valdener é oriundo do INPA, né? Então, por isso que eu falei dele. Pois bem, vamos lá então. Como eu falei, gente, no delineamento amostral, a gente vai definir qual é a pergunta, qual é a hipótese, qual é a predição, como os dados vão ser coletados. Nessa primeira parte da aula, eu vou focar nesses 3 pontos aqui, ó. Tá? Eu vou falar sobre como elaborar uma pergunta, como elaborar uma hipótese e como elaborar uma predição. Vou explicar exatamente o que é cada uma dessas coisas, tá? E vocês vão, inclusive, pôr isso em prática, tá? Quem já tem ideia de projeto, vocês vão ter a oportunidade hoje de elaborar a pergunta, elaborar a hipótese e elaborar a predição. Então, depois, quando vocês forem conversar com o orientador de vocês podem, inclusive, mostrar, olha, lá na aula de projeto, a gente teve uma partezinha prática da aula onde a gente teve que elaborar a nossa pergunta. Eu pensei, professor, em responder essa pergunta aqui. Professor, o que você acha? Então, isso, inclusive, gente, pode ser bem legal, tá? Vocês depois mostrarem quem conseguir elaborar a pergunta, hipótese e predição na aula de hoje, depois levar para o orientador, para quem já tem orientador, né? Mostrar para o orientador, conversar mais sobre se é isso mesmo. Lembrando, o delineamento, gente, é uma parte de muita conversa, tá? Às vezes vocês vão bolar uma pergunta, mas depois vocês vão ver, eu acho que essa pergunta não é boa. Vai ter que reformular a pergunta. O delineamento serve para isso, é um momento de reflexão, é um momento de pensar. Bom, vamos para a primeira parte. Vamos para a pergunta, que é o cerne do trabalho, tá? Todo trabalho, gente, tem que ter uma pergunta. Anotem aí. Todo o trabalho tem que ter uma pergunta. O TCC de vocês tem que ter uma pergunta. Tem que ter um objetivo. A pergunta, gente, ela está associada com o objetivo, tá? Com o objetivo geral. Qual é a diferença entre... Alguém sabe qual é a diferença entre a pergunta e o objetivo geral? É uma diferença bem tosca. Alguém sabe? A pergunta, gente, sempre vai ter um ponto de interrogação no final. E o objetivo geral, ele não tem ponto de interrogação no final, ele vai ter só um ponto. E ele sempre vai começar com um verbo no infinitivo. Vocês lembram o que é um verbo no infinitivo? Por exemplo, Vou dar um exemplo aqui. Para o objetivo geral, você vai começar geralmente por eu quero... o objetivo geral desse trabalho é elaborar tal coisa, é investigar tal coisa, é responder tal coisa, tá? Sempre, pode anotar aí também. O objetivo geral, gente, vai estar sempre vai ter um verbo no infinitivo. Eu quero descrever, eu quero apresentar, eu quero estudar, eu quero compreender, tá? O objetivo geral sempre começa com verbo no infinitivo e termina com ponto, um ponto normal, tá? Um pontinho. E a pergunta vai ser o objetivo geral, só que com um ponto de exclamação no final, tá? Então, não necessariamente a pergunta vai começar com um verbo no infinitivo e sempre vai ter um ponto de exclamação no final. Então, é bem parecido um com o outro, tá? Só que um tem ponto de exclamação e outro não tem. Pois bem, a pergunta, gente, eu já coloquei aqui dentro do delineamento. Eu já falei que o delineamento é a parte mais importante da pesquisa. E dentro do delineamento, a parte mais importante do delineamento é elaborar a pergunta, tá? Por quê? Porque vai ser a partir dessa pergunta que vocês vão conseguir planejar o resto da pesquisa de vocês. Vocês têm que saber aonde que vocês querem chegar.
Aonde que eu quero chegar? Vocês querem ter um TCC, né? Vocês querem ter um trabalho pronto. Mas, exatamente, na pesquisa de vocês, o que você quer saber exatamente? Para você saber o que você quer, você precisa ter um objetivo geral claro, você precisa ter uma pergunta clara. Então, a primeira coisa que você vai fazer para escolher uma pergunta é escolher um tema no qual você tenha afinidade. Então, você se você gosta, por exemplo, de plantas, tá? Eu quero trabalhar com plantas. Você vai procurar um orientador que goste de planta. E aí você vai começar a ver uma coisa que você gosta dentro das plantas. Porque, por exemplo, o mundo das plantas é enorme. Você pode estudar. Eu gosto de planta. Só que se você vai olhar, dentro das plantas você pode estudar, por exemplo, histologia vegetal. Você pode estudar a parte de botânica estrutural. Você pode estudar a parte de taxonomia. Você pode estudar sistemática de planta. Você pode estudar ecologia. E dentro da ecologia mesmo, você... eu gosto, professor, de traços funcionais. Eu quero saber quais são as características das plantas. Enfim, tem um monte de coisa que você pode escolher. Então, você tem que ver o que você gosta mais. Por exemplo, para quem é bom de memória... professor, eu adoro ficar identificando coisas. Eu adoro taxonomia e sistemática. Você pode fazer um trabalho, você pode fazer uma pergunta considerando taxonomia e sistemática. Ou, eu gosto muito de célula, eu gosto muito da parte histológica, eu gosto de ficar olhando no microscópio, tá? Então, assim, escolhe um tema no qual vocês tenham afinidade. Segunda coisa, escolhido o tema, vocês têm que ter uma pergunta que seja clara, explícita. O que é explícita? Que outra pessoa vai ler e vai entender, tá bom? E que seja operacional. O que é operacional? Que seja factível de ser realizado. Alguém poderia ter uma pergunta assim para o TCC. O que os pandas comem? Isso é uma pergunta, né? Essa pergunta ela é explícita, ela é clara, mas ela é operacional, considerando que vocês estão em Roraima? Não tem panda em Roraima, né? Não tem panda no Neotrópico. Então, essa pergunta ela não é operacional, você não consegue responder. Então, ou se você tem alguma pergunta pode ter alguma coisa em Roraima, mas ou você não tem recurso, por exemplo, quem trabalha com genética, principalmente, tem que tomar muito cuidado com biologia molecular, tem que tomar muito cuidado se o que vocês estão trabalhando é operacional ou não. Por exemplo, vai ter dinheiro para comprar reagente para eu ir para o laboratório? Ou, eu quero fazer o sequenciamento eu quero sequenciar o genoma do tamanduá do lavrado. Legal. Tá, então, você pode bolar uma pergunta que seja explícita e clara quanto a isso, mas será que isso vai ser operacional? Será que eu consigo sequenciar um genoma inteiro? Que sequenciar um genoma exige muitas máquinas, exige muito recurso financeiro, então também tem que pensar nisso, tá? No delineamento amostral, enquanto você está escolhendo a pergunta, você tem que pensar em tudo isso. Será que eu consigo responder minha pergunta? Será que eu tenho dinheiro para fazer isso? Outra coisa que você precisa considerar, né, quando você fala em operacionalidade, é a questão do tempo. Será que eu vou ter tempo para responder essa pergunta? Por exemplo, eu quero saber a variação anual do comportamento do passarinho tal. Beleza, só que se você tem 6 meses para terminar um TCC, você pode fazer um trabalho que vai te exigir 1 ano de coleta de campo? Você pode trabalhar com variação temporal se você vai ter que coletar os dados ainda. Então, tudo isso, gente, entra, tá? Vocês já vão ter que pensar durante o delineamento amostral enquanto vocês estão escolhendo a pergunta do trabalho de vocês. Um exemplo de pergunta aqui para vocês é: o fenômeno Laninha determina a precipitação em Roraima?
Vocês acham que essa pergunta é explícita, clara e operacional? Ou não? O que vocês acham? Para mim, ela é. Bom, e além de você, então, ter que ter uma pergunta explícita, clara e operacional, uma outra coisa que vocês vão ter que fazer para poder escolher a pergunta do TCC de vocês é estudar. Não tem como fugir, gente. Vocês precisam ler, 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 ler e ler muito, tá bom? Se vocês não estudarem, vocês não vão conseguir bolar uma pergunta, tá? Vocês podem se inspirar em trabalhos, vocês podem ler trabalhos, vocês podem pensar, ai, professor, mas eu não vou cometer plágio se eu estiver olhando o que outros pesquisadores fizeram. Não, tá? Não necessariamente. Por quê? Se você ler um trabalho e depois você quiser citar, você quiser falar que se inspirou naquele trabalho, não tem problema, tá? Desde que você cite aquele trabalho. A gente vai ter uma aula depois só sobre como citar trabalhos, tá bom? Então, estude, leia, busque inspirações, vê algum trabalho que você gostou, tá bom? Agora, o que a gente vai ter? Eu vou dar uns minutinhos para vocês, uns 10, 15 minutos, para vocês porem em prática isso que eu falei. Eu quero que vocês escrevam uma pergunta, cada um de vocês. O que vocês querem fazer nessa disciplina, tá? Lembra que eu falei que vocês têm que entregar um projeto de pesquisa para mim lá em setembro? O que vocês vão fazer? Eu quero que vocês escrevam aí qual é a pergunta que vocês vão querer responder para o trabalho que vocês vão entregar. Lembrando, a pergunta pode ou não estar atrelada ao TCC de vocês, tá? Para quem ainda não tem orientador, para quem não sabe o que vai fazer no TCC, não precisa ser uma pergunta ligada ao TCC de vocês. Para quem já tem algum TCC em mente, pode escrever a pergunta atrelada ao TCC, tá bom? E aí depois eu quero que vocês me mostrem, tá bom? E aí, gente? Vocês me ouviram o que eu pedi para fazer? Sim, professora, estou pensando aqui. Tá bom. Então eu vou desligar o meu microfone, vou dar 10 minutinhos para vocês e daqui a pouco eu volto, tá?
prender as cadelas depois. Olá, gente. Pensaram nas perguntas? Sim, professora. Alguém quer mostrar as perguntas que foram feitas? Porque assim, no final da aula eu vou pedir para todo mundo me mandar, tá bom? Então, alguém já quer mostrar? Quer perguntar se é assim mesmo? Não sei se tá certo, porém, né, posso falar. Sim. Se quiser escrever no chat a pergunta e depois usar o áudio para. Eu tô sem o chat, professora. Ah, tá. Então tá. Pode falar a sua pergunta. O que você escreveu? Como eu vou escrever o projeto sobre uma planta, a pergunta foi a seguinte. Qual o potencial bioativo de videns subalternos e a sua utilidade? Uhum. Legal. Legal. Isso é uma pergunta, tá certa a pergunta. Aí depois, no próximo ponto, a gente vai discutir um pouco mais sobre as hipóteses, para ver se a gente consegue realmente ter uma hipótese que responde a nossa pergunta. Mas, a princípio, sua pergunta tá certa. Uma pergunta legal para ser respondida. Certo. Alguém mais quer falar dessa pergunta? Professor, eu fiz uma. Sim, fale. Eu fiz assim, como está a demanda biológica de oxigênio do Rio Branco ao longo de 10 quilômetros a partir do emissário de Boa Vista? Uhum. Pode repetir, por favor, como está? A demanda biológica de oxigênio, foi mal, do Rio Branco ao longo de 10 quilômetros a partir do emissário de Boa Vista. Uhum. Eu pensei também agora se eu colocaria algum tempo, tipo 6 meses, 8 meses. Você poderia botar o tempo na sua pergunta, assim. Não necessariamente, tá? Não é obrigatório, mas você pode colocar também. Mas legal, uma pergunta também que pode ser respondida. Alguém mais? Vocês estão mandando bem, gente. Vocês captaram a mensagem. Eu fiz uma. Eu, eu só fiz uma mesmo. Sim. Qual o potencial antimicrobiano e antioxidante de orégano vulgaris? Uhum. Essa orégano vulgaris é o quê? É o orégano. Ah, tá, legal. Você pode colocar, inclusive, ó, para quem tiver espécie, vocês podem colocar o nome popular também, tá? Do orégano, aí você coloca o nome da espécie. Isso vale para qualquer espécie, tá? Que vocês estiverem trabalhando. Porque, por exemplo, para você às vezes pode parecer meio óbvio qual é aquela espécie, mas para outra pessoa não, né? Por exemplo, vocês podem pensar, será que se eu falasse dessa minha pergunta para minha mãe, ela ia entender? Mas tá boa a sua pergunta também. Legal, Hilary. Alguém mais? Alguém não conseguiu fazer? Não precisa ter vergonha, tá, gente? A gente tá aqui para aprender, para discutir. Ainda estou tentando, professora. Tá. Vocês querem mais tempo ou para quem não conseguiu fazer, qual foi a dificuldade?
Para quem não conseguiu, eu posso tentar dar algumas dicas para ajudar, para facilitar. Quem não conseguiu, só para eu ter uma noção aqui de número de pessoas. Mandei no chat, professora. Tá, pode mandar. A Emily perguntou quais são as ações farmacológicas do alecrim. Ela acha que está muito amplo. Isso, inclusive, leva a uma outra coisa que eu não coloquei no slide, tá? Mas não tem problema, às vezes, sua pergunta ser um pouco ampla. Por quê? Quando você vai ter o seu trabalho, você não é obrigado, mas você pode colocar quais são os seus objetivos específicos. Então, você pode ter uma pergunta mais ampla e depois você pode fechar um pouquinho mais com seus objetivos específicos, tá? Então, não tem problema nenhum, tá? Tá boa a sua pergunta, Emily. No final da aula, eu vou pedir para vocês postarem lá no Classroom as perguntas que vocês bolaram, tá? Isso, é do projeto de pesquisa que vocês vão entregar para a disciplina. Não precisa necessariamente ser o TCC de vocês, tá? O Daniel mandou. Legal. Também é uma pergunta. Oi, professora. Oi. Eu tô sem o chat, aí eu vou dizer o que eu consegui elaborar aqui, Tá bom. Eu coloquei como os Plasmodium falciparum e vivax afetam o organismo de pacientes que contraíram o Covid-19 em Roraima. Legal. Legal, uma boa pergunta. Você trabalha com quem? Então, professora, eu tô esperando ainda a resposta do orientador. Ah, tá. Tá, mas Que é é lá uma... da enfermagem. Legal, legal. Uma pergunta boa. É que eu trabalhei com Plasmodium no mestrado e no doutorado, por isso que eu sempre... Meu olhinho brilha quando eu vejo perguntas sobre malária. Mas eu trabalhei com malária em silvestres, não em pessoas. Legal. Professora, Oi. a minha ficou mais ou menos assim. Quais os recursos alimentares são relevantes para a comunidade de vertebrados terrestres em Maracá? Pode repetir? Quais recursos alimentares são relevantes para a comunidade de vertebrados terrestres em Maracá? Tá. Quais são relevantes? Tá, eu tô só pensando como que você vai responder essa pergunta depois. Tá, mas a princípio pode ser, depois a gente pode ajustar essa pergunta. Lembrando que todas essas perguntas que vocês estão mandando, depois, na próxima etapa, vocês vão ver que algumas vão precisar de alguns ajustes, mas a princípio tá correto, tá? É isso mesmo que era para fazer. É difícil, né, gente, bolar uma pergunta? Tá, a Alexa mandou 3 perguntas aqui, deixa eu ver. Primeira pergunta. Qual a importância do nicho ecológico para espécies ameaçadas no lavrado de Roraima? Tá, nessa tua primeira pergunta, essa sim eu acho que pode estar ampla demais no quesito de
quais espécies ameaçadas de quê? Você está considerando espécie de vertebrado, invertebrado, o que do nicho ecológico? Que o nicho é uma coisa muito, 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 muito ampla. Essa a primeira pergunta da Alex, eu acho que está muito ampla, assim, tá? Tá ampla no espectro, porque o nicho, gente, pega basicamente tudo, né? E espécie ameaçada também pode ser de qualquer coisa. Na terceira pergunta, também, por quê? Quais são os fatores que impedem o crescimento de espécies no estado de Roraima? Tem que tomar muito cuidado quando vocês escrevem só a espécie, porque na pergunta você pode perguntar espécie de quê? Espécie de planta, de animal, fatores o quê? Fatores bióticos, fatores abióticos. Então, sempre que usar fator, tem que dizer que fator que é? É fator biótico? É fator abiótico? É que espécie? Se vocês souberem qual é a espécie que vocês vão trabalhar, melhor vocês já podem botar na pergunta. E a outra pergunta que ela mandou é: qual é a importância da conservação para animais de grande porte que são ameaçados durante a seca no estado de... É conservação, o que é conservação do ambiente? Então lembra, sempre tem que ser explícito o que vocês querem medir, a gente não pode ficar em dúvida, por exemplo, qual é a espécie, qual é o fator? Então eu acho que no caso das perguntas da Alexa pode ficar um pouquinho mais explícito, ficar um pouquinho mais claro. Por exemplo, conservação de quê? Quais espécies? Alguém mais? Lembrando, gente, isso aqui não vale nota, tá? Eu vou pedir, inclusive, para vocês postarem no final da aula a pergunta de vocês, a hipótese, mas isso não vale nota, tá? Isso é só para vocês já começarem a trabalhar, tá? Começarem a ver como que é a elaboração de um projeto de pesquisa. Alguém mais? Oi. Professora? Sim. Eu não consegui formular a pergunta, mas eu pensei em uma ideia sobre a bactéria Shigella, acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Eu estou trabalhando com microbiologia e eu pensei em bactéria, em análise de água. Só que na região do Rio Branco, só que eu queria delimitar a área do Rio Branco, que eu queria ver se possui, entendeu? A bactéria na região. Só que eu não estou conseguindo formular a pergunta. A ideia eu estou tendo. Tá, deixa eu ver. Você quer saber qual é a área de ocorrência da bactéria? Isso. Isso pode ser ali uma perto pergunta. da... Oi? Isso pode ser uma pergunta. A bactéria tal ocorre no Alto Rio Branco? Isso é uma pergunta. Pronto. Estava pensando perto da ponte, só que eu não sabia como dizer, entendeu? Ou você pode escrever assim: a bactéria tal ocorre no... Eu não sei qual é aquela área do Rio Branco, mas você poderia dizer, ocorre no Rio Branco, na cidade de Boa Vista, alguma coisa desse gênero, tá? Você pode pensar. Beleza, professor. Já mais sobre ajudou isso. muito. Lembrando que na aula de hoje a gente está começando essa coisa de pergunta, pensar qual é a pergunta, mas durante a tarde, quando vocês estiverem sem aula, vocês inclusive podem depois dar seguimento, pensar um pouquinho mais. Qual é mesmo a minha pergunta? Podemos ir para o próximo passo? Alguém quer conversar mais? Alguém tá com dúvida ainda? Eu acho que as minhas perguntas estão tão amplas porque eu não sei exatamente com o que eu quero trabalhar, entendeu? Aí eu não tenho nada, é isso, é aquilo. Calma, isso acontece, tá? Isso acontece, principalmente quando a gente ainda tá meio confuso. E essa parte do delineamento, ela serve justamente para isso. No delineamento, você é meio que obrigado a pensar, putz, com o que eu quero trabalhar agora? O que eu quero fazer? Então, vai ter gente que vai conseguir bolar uma pergunta rápido em 1 minuto, tem gente que consegue bolar uma pergunta em 5 minutos, tem gente que consegue bolar uma pergunta em 10 minutos e tem gente que precisa de uma semana, 1 mês.
Então, assim, para quem não conseguiu bolar uma pergunta ainda, não se desesperem, tá? Porque, como eu falei, para você poder bolar uma pergunta, é mais fácil você bolar uma pergunta se você já está estudando um determinado assunto. Se você, para quem já está no laboratório, eu acho que é até mais fácil, porque você já sabe com o que seu orientador trabalha. Então, cada um tem o seu tempo, tá? Vocês também não precisam ficar se comparando com os colegas. Então, ao longo dessa disciplina, vocês vão vendo que as coisas vão começar a se assentar, tá? Para quem as coisas não se assentarem nessa aula, as coisas vão começar a fazer mais sentido talvez na aula que vem ou na outra aula. Essa disciplina, a disciplina de projeto de pesquisa, serve para isso, tá? Pensa que vocês estão montando um quebra-cabeça agora. Vocês estão começando a organizar as peças. Tem gente que vai montar mais rápido o quebra-cabeça, tem gente que vai demorar mais, mas isso não é um problema, tá? Eu vou dar seguimento da aula agora, falando um pouquinho mais sobre hipótese. E aí depois, vocês vão ter mais um tempo para bolar a hipótese. Quem precisar vai poder reformular a pergunta, tá? Não tem problema. Aí a gente vai conversando, a gente vai montando esse quebra-cabeça junto, tá bom? Deixa eu compartilhar de novo a minha tela. Ela tá compartilhada, né? Eu nem tinha visto. Eu achei que eu tinha parado de compartilhar, vocês estão se enxergando. Bom. Agora que muitos de vocês já sabem qual é a pergunta, vocês viram que não é tão fácil, né, bolar uma pergunta, a gente vai para a segunda parte. Por quê? Você bolou sua pergunta, só que será que essa sua pergunta ela é respondível? Será que essa minha pergunta, ela não está muito ampla? Ou será que a minha pergunta está muito específica? Como você vai fazer para saber se a sua pergunta está muito ampla ou está muito específica? Tem um jeito de você saber isso, que é justamente quando você vai perguntar qual é a minha hipótese? O que é essa bendita hipótese? Hipóteses, gente, são suposições ou especulações. É o que você espera encontrar. Porque, lembra, vocês têm uma pergunta, né? Se vocês têm uma pergunta, vocês estão esperando encontrar uma resposta. Então, sempre que a gente falar o que eu espero encontrar. Por exemplo, a nossa colega perguntou se ela queria saber se determinada espécie ocorre embaixo da ponte do Rio Branco. Ou, eu vou até reformular a pergunta dela. Será que determinada espécie ocorre ali no Parque do Rio Branco? Nas margens do Parque do Rio Branco? Será que ela ocorre ou não? A minha hipótese pode ser que sim, ou a minha hipótese pode ser que não. Considerando tal e tal coisa, eu acho que pode ocorrer sim. Ou, considerando tal e tal coisa, eu acho que não, tá? O que você vai usar para embasar a sua hipótese, a gente chama de premissa, tá? Então, você vai ter sua pergunta. Será que aquela bactéria, ela ocorre lá nas margens do Rio Branco? Sim ou não? Sim. Sim, é uma hipótese. Ou não, eu acho que não ocorre. Não, é uma hipótese. Aqui eu coloquei um outro exemplo para vocês. Antes eu tinha perguntado, né, se o Laninha ele determina a precipitação em Roraima. A hipótese pode ser que sim, o fenômeno Laninha ele vai determinar a precipitação em Roraima. Ou não. A precipitação do Laninha não determina, o Laninha não vai determinar a precipitação. Ou a precipitação não depende do Laninha. Então, a hipótese, gente, é o que vocês esperam encontrar. Então, se a sua pergunta ela não for explícita, se a tua pergunta não for clara, tu não vai conseguir determinar qual é a tua hipótese. Porque para cada pergunta, você deve ter um resultado esperado. Você tem que esperar alguma coisa, tá? Exceto se o seu trabalho for descritivo, tá? Se o seu trabalho for descritivo... por exemplo, eu quero saber quais são as espécies de inseto aquático que ocorrem no Tepequém.
Nesse caso, se você quer saber exatamente quais são as espécies, não necessariamente você vai conseguir ter uma hipótese. Tá? Porque isso é extremamente específico. Em geral, trabalhos de taxonomia e sistemática não tem hipótese. Mas os outros trabalhos todos podem ter hipótese, tá? Então, você quer responder uma pergunta, o que será que eu estou esperando? Por exemplo, quais são os recursos alimentares que são importantes? Para você embasar suas hipóteses, você pode usar teorias, leis pré-existentes, tá? Essas teorias e leis pré-existentes a gente chama de premissa, tá? P-R-E-M-I-S-S-A, tá? Premissa. Ai, professor, eu sei que para todos os mamíferos, eu sei que... deixa eu pensar aqui uma premissa para vocês. Fulaninho de tal já observou que macacos gostam muito de ingá, então eu acho que o ingá é um recurso alimentar importante para macacos que ocorrem lá em Maracá. Tá? O Mittermeier viu que macacos comem ingá, então eu acho que lá em Maracá eu acho que os macacos lá de Maracá também vão gostar de ingá. Ou fulano já viu que alecrim é importante para tal coisa. Eu acho que realmente o alecrim vai ser importante para tal coisa e pode ser importante para mais tal e tal coisa também. Isso é uma hipótese, tá? Tudo que for um resultado esperado vai ser uma hipótese. Vocês podem usar, vocês podem se basear em leis pré-existentes, em teorias pré-existentes, para poder bolar as hipóteses de vocês. Eu sei que na teoria é fácil, né? Se você vai ter uma pergunta, você vai ter uma resposta esperada. A resposta esperada é a hipótese. Anotem aí. A hipótese é a resposta esperada. É a relação que a gente espera encontrar. É o resultado que a gente espera obter. O que vocês vão fazer agora? Com base na pergunta que vocês escreveram, vocês vão escrever qual é o resultado esperado. O que vocês esperam encontrar? Qual é a minha hipótese? Tá? Então, novamente, eu vou dar mais uns minutos para vocês. Eu vou dar uns 15 minutinhos para vocês. E o que vocês vão fazer? Com base na pergunta que vocês fizeram, com base na pergunta que vocês escreveram, vocês vão escrever qual é a hipótese de vocês. Para quem ainda não tem qual é a pergunta, vocês podem pensar no resultado que vocês gostariam de encontrar e bolar uma pergunta em cima dessa hipótese, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Aí eu posso dar até as 11h30, até as 10h30 para vocês bolarem uma hipótese. O que vocês acham? Pode ser? Ok, professora. Lembrando que esse tempo é só para a gente poder... eu estou dando esse tempo porque a nossa aula ela pode ter no máximo 3 horas de duração, né? Mas essa tarefa não precisa ser concluída durante a aula, tá? Quem não conseguir bolar uma pergunta e uma hipótese durante a aula, vai poder fazer isso depois, em período extra classe, tá? 15 minutinhos para vocês pensarem e aí depois a gente volta para ver o que vocês encontraram. Lembrando, eu preciso ter só uma hipótese? Não, tá? Se vocês acharem que vocês precisam ter 5 hipóteses, vocês podem, tá? Escrevam quantas hipóteses vocês acharem que vai ser necessário para responder a pergunta de vocês. Se vocês acharem que a hipótese de vocês está muito ampla, vocês vão precisar mexer na pergunta, podem mexer na pergunta também, tá? 15 minutos para mexer na hipótese e na previsão e daqui a pouco a gente volta, tá?
Voltei. E aí, foi difícil, gente? Acho que não. Alguém quer mostrar o que foi feito ou não? Ou vocês querem deixar para mostrar no privado? Alguém tem vergonha de mostrar para os colegas? Se vocês tiverem vergonha, tudo bem, tá, gente? Eu sei que isso acontece. Bom, se vocês quiserem, como eu falei, eu abri um espaço ali no nosso Google Classroom. E aí, no final da aula, ou quem quiser mais tempo, quiser postar depois, vocês podem colocar, tá? A pergunta, a hipótese de vocês, e eu posso comentar no privado, tá? Aí dar sugestões, essas coisas todas. E lembrando que isso que vocês estão fazendo são coisas que vocês vão ter que colocar no projeto de pesquisa de vocês. Então, vocês já começaram a construir na aula de hoje o projeto de pesquisa de vocês. Então, vocês já começaram a elaborar a pergunta. A pergunta, lembra? Ela está diretamente associada ao objetivo geral, que vai estar no infinitivo. As hipóteses, gente, elas estão altamente correlacionadas com os objetivos específicos de vocês, tá? E agora, no último bloco da aula, eu vou falar de uma última coisa que é bem importante a gente ter nos nossos trabalhos, que são as predições. As predições, elas vão ser muito importantes, principalmente para o assunto que a gente vai ver na próxima aula. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá. As predições, gente, são uma característica, são uma das partes do projeto de vocês que vão ser muito importantes para a gente poder decidir qual é o método que a gente vai usar. Toda aquela parte de material e método vai depender das nossas predições. Então, anotem aí. É muito importante que o projeto ele tenha uma predição. Por quê? Porque é a predição que vai determinar como a gente vai coletar os nossos dados. E o que são essas predições? Essas predições, gente, elas são derivadas das nossas hipóteses. Então, é exatamente o que a gente está... na verdade, é exatamente o que a gente espera encontrar, mas no sentido o que a gente vai mensurar propriamente dito, tá? Então, nas predições, vocês vão escrever exatamente o que vocês vão medir, o que vocês vão quantificar. Aí, professor, eu não estou conseguindo entender qual é a diferença de hipótese e predição. Na hipótese, gente, em geral, a hipótese ela é mais ou menos ampla. Por exemplo, será que o clima afeta o crescimento de uma planta? Isso é uma pergunta, né? Qual é a minha hipótese? Sim, o clima afeta o crescimento da planta. Então, perceberam? A pergunta, será que o clima afeta? A hipótese é sim, o clima afeta o crescimento da planta. Aí, na predição, você vai escrever exatamente o que do clima que tu vai medir. Eu acho que a temperatura em graus Celsius e a umidade vão fazer com que as plantas cresçam mais. Tá? Então, é nesse sentido, gente, que isso que é uma predição. Na predição, você vai reescrever, digamos assim, você vai reescrever a sua hipótese, só que no caso da predição, você vai escrever exatamente o que tu vai medir. Exatamente o que vocês vão quantificar, tá? E é também na predição que vocês vão escrever se vocês acham que tal coisa vai aumentar, tal coisa vai diminuir. Eu acho que os macacos vão comer mais frutos dessa espécie. Então, você vai ter que colocar direção esperada, ou seja, tal coisa vai aumentar ou tal coisa vai diminuir.
E você vai escrever exatamente o que você vai mensurar. Então, aqui eu coloquei um exemplo. Ó. Pergunta. O Laninha determina a precipitação em Roraima? Sim, eu acho que o Laninha determina a precipitação em Roraima. Aí, a minha predição pode ser, em anos de Laninha, haverá uma maior. Eu podia colocar a maior precipitação em milímetros em Roraima. Enfim, na predição você vai colocar a medida, tá? O que você vai medir exatamente? Você pode colocar, por exemplo, a temperatura, você pode colocar a umidade, exatamente o que você quer medir, tá? Porque é muito importante a gente saber. Geralmente, a pergunta ela é mais ampla, tá? A pergunta ela funciona como se fosse um guarda-chuva. Você tem uma pergunta e a pergunta ela pode ser ampla. A hipótese você também pode falar, por exemplo, clima, você pode usar palavras mais genéricas. Mas na predição, não. Na predição, você tem que colocar exatamente o que você vai medir. Quando eu for para campo, o que eu vou medir? Eu vou medir a abundância de mamíferos. Eu vou olhar quantos frutos exatamente o macaco está comendo. Então, na predição é o que você vai medir exatamente. O que tu vai medir? O que tu vai coletar? Então, geralmente, quando tu chega as pessoas têm uma dificuldade muito grande para bolar a predição, para propor uma predição, porque a maioria das pessoas não sabe o que vai medir. É fácil, é relativamente fácil você bolar uma pergunta. Bolar uma pergunta não é difícil. Agora, você saber exatamente o que tu vai medir, isso sim é difícil. Isso, gente, é a predição, tá? Então, lembra, a pergunta é geral. Você quer saber o que... Por exemplo, quais são as minhas predições? Isso é uma pergunta, tem um ponto de interrogação no final. Pode começar com quais, como, por quê, enfim. É uma pergunta. A hipótese é o resultado esperado, mas de um modo bem geral. E na predição você vai colocar exatamente o que tu vai medir, exatamente o que tu vai quantificar. Com base naquelas perguntas que vocês fizeram, o que vocês esperam encontrar? Geralmente, para você saber quais são as suas predições, você tem que conversar com o seu orientador para saber, professor, exatamente o que eu vou medir, o que eu vou ter. Eu vou medir a temperatura, eu vou medir a umidade, eu vou medir o crescimento da planta em centímetros, em metros. Eu quero saber o quê? O que eu, quando eu for para campo, ou quando eu for para o laboratório, o que eu vou fazer? Isso é a predição. E por isso que a predição ela é tão importante, porque é a predição que vai determinar o seu método depois, que é o que a gente vai discutir na próxima aula, tá? Então agora, nessa parte final da aula, o que a gente vai fazer? A gente vai, com base nas perguntas e nas hipóteses que a gente escreveu, o que a gente vai fazer? A gente vai pensar em quais são as nossas predições, tá bom? Eu vou parar a gravação da aula por aqui, tá? Mas a nossa aula vai seguir, só a gravação que vai parar. E, no caso, só para ficar gravado já na minha tela, tudo isso que vocês fizeram, qual é a pergunta, qual é a hipótese e qual é a predição, eu sugiro que vocês coloquem lá depois no Google Classroom, até antes da próxima aula, e aí eu posso comentar, essa pergunta tá adequada, ou não, essa pergunta não tá legal. O mesmo eu vou fazer para a hipótese e para a predição, tá bom? Deixa eu parar a captura aqui e aí a gente segue conversando depois.